Fala galera, estamos começando o Sempocast e eu não sei nada sobre Tikara Filmes. Boa tarde galera, bom dia, boa noite, aqui é o Mozendia e eu também não sei nada da Tikara Filmes. Mas nós saberemos agora porque a gente está com um convidado aqui, se apresenta aí por favor, convidado. Pessoal que tá ouvindo aí o Sempu, meu nome é Marcos Roberto e eu trabalhei na Tikara Filmes e faço parte do grupo Hero Magazine, então vou falar um pouquinho da Tikara pra vocês, dentre outras coisas. Então, Marcos, fala pra gente como é que você entrou na Tikara Filmes. Como assim? Do nada? Como é que foi? Então, Far, na verdade não foi do nada. A minha entrada na Tikara Filmes, ela veio através da indicação de um amigo meu, que é o Márcio Nascimento, que por sinal faz parte do grupo Hero Magazine também. E ela se deu porque o Toshihiko Egashira, que é o dono da Tikara Filmes, ele estava procurando um office boy na época, mas não um office boy comum, ele queria um que fosse do meio tokusatsu, que soubesse a respeito das séries, acompanhasse o mercado nacional, e justamente pensando se fosse necessário alguma intervenção, como houve, e depois eu vou falar pra vocês, pra ajudar em alguma coisa dentro da empresa. Então na época eu era estagiário, tinha 18 anos, né? O Márcio, ele me ligou e falou que o Toshi tava procurando um office boy, e que ele tinha me indicado se eu queria trabalhar lá, e eu tava louco pra sair, porque eu tava numa área administrativa que eu detesto, e eu aceitei de imediato. Falei pra ele, não, pode já marcar a entrevista que eu vou lá. Aí fui pra entrevista com a Patrícia, que é a atual esposa dele, secretária na época. Depois falei com o Toshi mesmo, e aí ele gostou de mim e comecei a trabalhar lá. Mas você já tinha contato então com séries japonesas, tokusatsu e tudo? Ah, sim, desde que eu me dou por gente. Como é que foi esse esquema? Eu lembro que a primeira vez, eu não lembro exatamente a primeira vez que eu vi tokusatsu, mas eu lembro que eu e meus irmãos, inclusive, nós assistíamos desde criança. A TV era preto e branco ainda naquela época, TV a válvula. E eu lembro que nós acompanhávamos Ultraman e Spectroman no SBT e Ultra Seven na Record, e tinha os Vingadores do Espaço, que é o Goldar, e o Robô Gigante, e eu não lembro exatamente onde que essas séries eram exibidas, mas nós acompanhamos todas elas. Então desde aquela época eu já gostava de tokusatsu e nunca deixei de gostar, essa é a verdade. Acompanhei depois aquela revolução toda com a chegada de Jaspion e Changeman, e dali fui acompanhando até o final da era de ouro do Tokusatsu, né? Aí agora que voltou a passar... Tinha voltado o Tiga, cheguei a assistir alguns episódios. Isso, na Eliana, eu acompanhei inteiro o Tiga. Nem sei se passou inteiro aqui também, pra falar a verdade. Eu acho que não passou inteiro Não foi não. Não foi inteiro não, né? Foi, né? Pois é, e depois, com a vinda de Ryukendo, foi que eu passei a assistir novamente na TV brasileira. Eu parei de assistir, na verdade, com Car Ranger, porque não tem jeito. Em Super Sentai, eu não gosto de comédia. Não gostei da comédia em Car Ranger, não gostei da comédia em Kaku Ranger e não gostei da comédia em Go Ranger. Foram 3 séries que eu não acompanhei. O Kaku Ranger eu ainda vi alguns episódios, mas Car Ranger e Go Ranger, realmente os fãs me desculpem, mas não é muito minha praia a comédia. Agora, Kaku Ranger eu acho até interessante, os monstros são muito retardados, mas eu não tenho acesso ainda a Kaku Ranger legendado. E o Kaku Ranger, apesar de eu não estar entendendo muito a história, pois eu não tenho domínio do japonês, mas eu gostei do que eu vi. O Kaku Ranger, ele é legal pela temática ser ninja, que até então somente Jiraiya tinha explorado essa temática, e o legal também é que a White deles, ela é a mesma personagem, eles não separaram isso também achei legal, de uma super heroína que tinha uma série chamada Chuchutorian. Ela faz parte desse grupo, dessa Chuchutorian, que foi uma das séries que sucedeu Patrine, né? Teve Patrine, teve mais 2 e teve Chuchutorian. E inclusive em um dos episódios do Kaku Ranger aparecem as 3. E elas aparecem como Chuchutorian mesmo. Até o nome da personagem não mudou. E isso eu achei muito legal em Kaku Ranger. Eu achei uma série legal, assim, pela inovação, mas não gostei muito de comédia. E o engraçado é que tem bastante comédia em Ryukendo, mas eu acho que é numa dose bacana, assim. Você tem as coisas bem separadas, então você se diverte muito com o Ryukendo, mas não fica num besteirol a todo momento, né? Isso eu achei muito legal. Não fica o tempo todo, né? Você tem momentos engraçados, mas não é uma série de comédia. Exatamente. E aí na Tikara, voltando ao assunto que vocês me perguntaram, lá eu fazia trabalhos como office boy mesmo, esses trabalhos corriqueiros, visitava a Glaslit, que era a empresa que licenciou os brinquedos na época, de Soul Brain, Inspector, Jaspion, um monte de outros brinquedos, visitava um estúdio, onde eu levava as fitas master do Kamen Rider RX pra colocar aquelas legendas horríveis em português que eu detestava, e aliás eu aprendi japonês justamente pra ler aquelas legendas que apareciam dos nomes dos personagens, né, das
máquinas, que apareciam nas séries da era Showa. Hoje em dia eu vejo que não aparecem mais porque antes, quando aparecia o monstro, vinha o nome do monstro em japonês. Ele nem se apresentou nem nada, mas estava lá o nome dele. Exatamente, dos personagens, das armas, enfim. E eu achava muito legal e eu queria aprender a ler. Isso me lembra, Marcos, vou pedir pra você contar depois, aquelas ocasiões que você ia lá na Liberdade. Depois você conta pra gente, tá? Ah, sim, pode deixar. Mas continue, por favor. Então, na época eu comprei um dicionário japonês-português, bem simples mesmo, e comecei a estudar por conta própria o hiragana e o katakana. E eu tenho facilidade para aprender idiomas, então eu decorei rapidamente esses dois alfabetos japoneses, tanto que eu não esqueci até hoje, mesmo tendo ficado um bom tempo sem ter contato com a língua, eu não esqueci, e isso me foi muito útil, porque, como o Fire me lembrou agora, em 1991, eu lembro bem a data, porque foi quando tava passando Jetman e Soul Brain no Japão, eu tava na casa da minha avó, morava com ela lá na Consolação, bairro aqui perto da Avenida Paulista, em São Paulo. Eu vi uma reportagem na TV falando que tinha um bairro oriental, e eu não sabia disso, né? Acho que eu tinha uns 16, 15 anos de idade, eu não sabia que tinha esse bairro em São Paulo. E aí minha tia falou que tinha, que lá vendia muitos produtos japoneses, e eu me interessei de imediato, porque me veio a cabeça, nossa, será que eu encontro alguma coisa de super-herói japonês lá? E não deu outra. Lá vai eu de metrô até lá e descobri o paraíso, porque era revista pra tudo quanto é lado, eram fitas de vídeo, e o mais engraçado é que naquela época, brasileiros não frequentavam nem as lojas que vendiam as revistas, muito menos as locadoras. E por que não? Porque ali só tinha material em japonês, não tinha nada em português. Então todos os vendedores eram japoneses, os clientes que estavam entrando e saindo eram japoneses, e eles eram muito ressabiados, muito desconfiados de ocidentais, principalmente adolescentes, porque infelizmente quando eles viam um brasileiro dentro das lojas era pra roubar alguma coisa. Então quando eu entrei na locadora, eu nunca vou esquecer, sempre vinha um funcionário da locadora tirar pó das fitas perto de onde eu estava. Já disfarçando, assim, como quem não quer nada, de olho em mim, né? Um olho no peixe, outro no gato. E eu fingia que não estava percebendo nada também, né? E eu ali no meio daquelas estantes, lendo os títulos das fitas, estava tudo em kanji, katakana, hiragana, não tinha nada em romaji, né? E aí eu vi que tinha Jetman, que tinha Soul Brain, que tinha Ultraman, eu pirei. Assim. Na hora eu cheguei lá na dona da locadora e perguntei pra ela como fazia pra fazer a ficha e tudo mais. E ela já me perguntou, mas você sabe o que você quer levar? Não sei o que. Eu falei, não, eu sei sim, eu quero levar essas fitas aqui, olha, Soul Brain, Jetman, fui colocando lá, e ela viu que realmente eu tinha lido, perguntou pra mim se eu conhecia o idioma, né? Aí eu expliquei pra ela que eu tava aprendendo, que hiragana e katakana eu sabia ler. E aí criou-se um vínculo de amizade entre eu e os donos da locadora, e assim, posso dizer sem medo, fui o primeirão a chegar lá, até então não tinha nenhum outro grupo, ninguém, nenhum outro brasileiro, nada. Eu fui o primeiro ocidental a chegar lá e fazer ficha, que era na Casa ONU, o nome da locadora, né? Não sei nem se existe até hoje, que eu não voltei ainda à Liberdade pra saber. E aí eu tive acesso às séries que estavam passando no Japão naquela época, por isso que eu não esqueço que era Jetman e Soul Brain. Até então era inédito no Brasil, né, o Soul Brain. A partir disso, eu tive a ideia de criar um grupo. Na verdade, a ideia não veio pra criação de um grupo, veio pra criação de uma revista de tokusatsu, que na época não existia nenhuma. E aí eu conversei com o Oswaldo, que é um amigo meu, ele já era bem mais velho que eu na época, acho que ele devia ter uns 30 anos, algo do tipo. Só que nós não tínhamos como viabilizar essa revista, porque naquela época ter computador era um artigo de luxo, internet nem pensar, porque não existia para uso comercial ainda. Então nós pensamos, bom, a gente vai ter que arrumar alguém que tenha um computador e tentar fazer esse fanzine, né? Só que o engraçado foi que pouco tempo depois, que a gente tava procurando ainda um computador para isso, saiu a revista Herói. E por coincidência gigantesca, o nome da revista Herói é justamente a tradução do nome que a gente queria pro nosso fanzine, que é Hero Magazine, ou seja, revista Herói. E a gente acabou abrindo mão dessa ideia, mas aí eu falei, bom, então vamos criar um grupo. E quando foi em 1994, nós conhecemos o Márcio, que é o nosso Relações Públicas, e também cuidava da parte de eventos. E com o Márcio nós começamos a fazer eventos de vídeo pros tokufãs e pros otakus também, porque a gente também incluiu anime no meio. Fomos, se não o primeiro grupo, porque eu não lembro exatamente na época, tenho uma memória péssima, mas se nós não fomos o primeiro, nós somos um dos primeiros a fazer exibições de vídeo em São Paulo. Desculpa perguntar, você não deve ter problema com isso, que você não é mulher? Qual a sua idade? Eu tô prestes a fazer 33 anos no dia 26 agora, em outubro. É um jovem adulto. É um jovem adulto. Tá novo ainda. Então, eu sei que a gente encontrava gente do Rio que fazia eventos, mas de São Paulo mesmo, naquela época eu não lembro de ter encontrado ninguém que fizesse evento. Nós frequentávamos muito a Gibitec em Fio, ali na Vila Mariana, onde os fãs se reuniam pra assistir mais anime, né? Era a época de Dragon Ball tava uma febre aqui, tava passando no Japão ainda. Então o pessoal se reunia em torno de uma TV colorida lá, aquelas TVs de tubo ainda,
pra assistir. E foi lá que eu conheci muita gente. Eu conheci o Michel Matsuda, que atualmente mora no Japão e tem o blog dele que fala sobre Tokusatsu, muito bacana por sinal. O Marcelo Del Greco, que escrevia pra revista Herói e algumas coisas sobre Tokusatsu. Até eu cheguei a ficar amigão mesmo do Greco, frequentei a casa dele, ajudei ele a traduzir algumas coisas pra ele fazer matérias dos Cavaleiros e posteriormente fiz uma matéria com ele sobre Ultraman. Essa matéria era pra ter saído na Herói, assinada pelo nome dele e o meu, mas ele me disse que o pessoal da Herói comeu bola e só colocou os créditos dele. Não sei se isso é verdade, mas não guardo mágoas não, tá, Greco? Se você tiver me ouvindo aqui, já passei por essa fase já. E aí conheci o Nagado também. Estive na casa do Nagado, o Alexandre Nagado. Eu lembro que ele fez uma ilustração pra mim do Kamen Rider RX, que era inédito ainda no Brasil. Ainda não tinha chegado aqui no Brasil. Não. Isso foi em 93. Eu também lembro porque ele colocou a data, ele autografou e colocou a data lá pra mim de 93. Eu tenho guardado esse desenho até hoje aqui com muito carinho. Então, naquela época, as coisas eram muito, assim, restritas ainda. Você não tinha grandes eventos como Anime Friends, nada disso. As mostras de vídeo eram geralmente num salão e tinha um monte de cadeira de plástico lá e uma televisão e o pessoal assistia. Era bem assim. Só que nós, quando nós começamos a fazer esses eventos, a gente já começou bem, porque eu já estava trabalhando na Ticara, então a gente já tinha todo um suporte da Ticara. Eu lembro que a nossa primeira mostra de vídeo foi no Clube da Aeronáutica, na Zona Norte de São Paulo, e o Toshi, ele emprestou a roupa original do Kamen Rider Black pra eu vestir nessa mostra, e nós fizemos as exibições de algumas séries que eram inéditas aqui, outras que passavam. Foi legal também porque a gente conseguiu fazer mostras onde nenhum outro grupo teve acesso, inclusive até hoje, como no MIS, que é o Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo, que é um espaço maravilhoso, parece um cinema, era um telão do tamanho do telão de um cinema mesmo, e a gente sempre conseguia patrocínio, e a gente nunca cobrava nada dos Tokufans, eles sempre entravam de graça nas nossas mostras, além de ver todas as novidades, eles ainda ganhavam um monte de prêmios. A gente já fez sorteio de bonecos originais da Bandai dos Cavaleiros, pôsteres importados, CDs importados. Mas como que você conseguia esses artigos pra sortear? Isso quem conseguia era o Márcio, na verdade, que é o nosso Relações Públicas. Então ele tinha contato com as lojas lá na Liberdade, com a Haikai, CD, com um monte de lojas, e tinha contato também com as licenciadoras de um monte de séries aqui, de comprar pra Ticara também. O Márcio já era amigo do Toshi antes de eu conhecê-lo, e então ele entrava em contato e pedia patrocínio. Como tinha cobertura de imprensa, tinha os próprios cartazes que eram divulgados na época, saía com os logos das empresas, eles tinham interesse em participar disso para divulgar a marca deles, como é hoje em dia, né, patrocínio. Então a gente conseguia por causa disso. O retorno foi muito grande, porque as nossas mostras não teve uma que teve pouca gente, é sempre lotado de gente, e inclusive na que nós fizemos no MIS, foi muito bacana porque o Toshi chegou uma época que ele quis investir novamente em anime, como na época da Everest Video, e ele me chamou numa reunião a portas fechadas e perguntou: Marcos, eu tô querendo entrar no ramo de anime, que tá passando Cavaleiros do Zodíaco na manchete, tá fazendo bastante sucesso, o que você me indica pra passar aqui no Brasil que possa concorrer diretamente com Cavaleiros do Zodíaco, que tenha mais ou menos a mesma temática? Aí de imediato me vieram duas séries na cabeça. Uma foi o Shurato, que tem mais ou menos a temática dos Cavaleiros, mas muda apenas a mitologia, em vez de grega é a hindu. E me veio na cabeça o Yu Yu Hakusho, porque eu lembro que na época da Gibiteca em Fio, o pessoal tava comentando muito: nossa, você viu um desenho que começou a passar no Japão, super violento, tem até fratura exposta, é mais violento que Dragon Ball, e não tinha pintado nenhum episódio aqui no Brasil ainda de Yu Yu Hakusho, né? Só ouviam-se os comentários. E eu não tinha visto nada também, mas eu passei esses comentários pro Toshi pra ele decidir entre uma série e outra. E qual não foi a minha surpresa, que ele trouxe as duas. Então eu fiquei muito feliz por causa disso, e pra recompensar a gente, ele liberou pra gente o primeiro episódio dublado do Yu Yu Hakusho 2 dias antes da estreia na manchete, porque a nossa amostra foi no sábado. A gente exibiu em primeira mão, dublado, no telão de cinema pra galera assistir esse primeiro episódio do Yu Yu Hakusho. Foi muito engraçado também, porque a gente teve salgadinho de graça pra todo mundo, e esse salgadinho tem uma história. Ele era um salgadinho que ia sair, que ia ser o salgadinho oficial do Yu Yu Hakusho. Só que aí não houve um entendimento a respeito de valores entre o Toshi e essa empresa, então acabou não saindo o salgadinho, mas o cara patrocinou do mesmo jeito, mandou um caminhão pra lá. Todo mundo comeu salgadinho à vontade, além de ganhar os prêmios e os brindes e assistir ao Yu Yu. E o Shurato, uma lembrança que eu tenho também é que eu levei o próprio cheque de licenciamento dele pro Banco Safra, que é onde a Ticara tinha conta, pra pagar o licenciamento pra Toei do Shurato. Você pode falar mais ou menos, transformando em reais, quanto seria hoje em dia? Primeiro que eu não lembro, segundo que era na época do Cruzeiro, se eu não me engano, então tinha número pra caramba, então eu não faço, e convertendo isso, pior ainda, que sou péssimo em matemática, eu não faço a menor ideia. Mas barato não deve ter sido, porque tinha muito número nesse cheque, isso eu lembro. Tinha muito zero? Muito zero. Mas eu não faço ideia não, de quanto sai
licenciamento. Eu sei que não é nada barato. Então eu te agradeço muito, Marcos, porque eu não gosto tanto de Cavaleiros do Zodíaco assim, mas eu adoro o Shurato e o Yu Hakusho. Eu gosto das três, na verdade. E o Yu Yu foi legal porque depois foi relançado aqui. Eu vejo que o pessoal gosta muito de Yu Hakusho. E o Shurato também, converso com as pessoas que elas falam bem de Shurato. Fico até lisonjeado por fazer parte indiretamente aí da coisa, né? Show aí, direto, quando toca a música de Shurato, a galera vai ao delírio mesmo. Ah, é? É. Pois é. Nós tivemos oportunidade com isso, através do Márcio, mais uma vez, sempre, novamente, Márcio. Nós tivemos a oportunidade de escrever para a revista Heróis do Futuro, que foi uma publicação da editora Press, que entrou depois para concorrer com o Herói. E o nosso grupo, ele escrevia não só sobre Tokusatsu, mas chegamos a escrever algumas coisas sobre anime também. Eu, particularmente, só assinei matérias de Tokusatsu. Foram Ranger, B-Fighter, Jumperson e uma de Kamen Riders também que eu fiz. Eu lembro que o pessoal do meu grupo ainda fez uma sobre VR Troopers, uma sobre Power Rangers, eu acho que é a versão do Kaku Ranger, Power Rangers, a versão ninja lá. E o Eric assinou uma matéria falando sobre Rama Meio. Então a gente fez. E nessa mostra que nós fizemos de vídeo, a Abrademi, ela participou também com ilustrações dos Cavaleiros. Estavam os quadros na parede, assim, essas ilustrações saíram originalmente na Heróis do Futuro publicadas, né? Então foi uma fase que a gente atuou muito, assim, durante 3 anos, nós atuamos bastante. Então todos conheciam a gente, conhecem até hoje, mesmo a gente dando afastado há tanto tempo. Assim, se você perguntar pro Marcelo Del Greco, ou perguntar pro Alexandre Nagado, ou pro Michel Matsuda, quem era o Hero Magazine, eles vão lembrar da gente, sem dúvida alguma. O Hero Magazine existe ainda? Ou ele mudou, tá diferente? Pois é, o que aconteceu? Nós ficamos na atividade como um grupo de exibição de vídeos, né, de eventos e escrevendo para a revista de 94 a 97. Na revista nós saímos porque o pessoal lá resolveu de uma hora para outra cortar gastos e pagar metade do que eles pagavam para as matérias que a gente fazia. Então o Jal e o Gual, que foram as pessoas que levaram o Márcio para dentro da revista e que automaticamente levou a gente também, decidiram sair. O Márcio, em solidariedade, saiu com ele e nós saímos junto. E aí no nosso lugar entrou o Nagado e o Michel Matsuda, que na época tinha um grupo chamado Neo Animation. Ele fazia parte desse. Tá. E em 1997, nós estávamos em 10 integrantes. Nós tínhamos começado com 3 integrantes, já estávamos com 10 integrantes. E o que aconteceu? Existia um dos membros do grupo que o cara era de difícil convivência, para não entrar em maiores detalhes, mas o cara queria todo o material para ele, centralizar tudo nele. E isso fez com que nós tivéssemos alguns problemas de material mesmo. Eu mesmo sendo o fundador do grupo, eu não tive quase nada de acesso a tanto material, assim, eu não ficava centralizando esse material. Isso era uma coisa que ele queria mais que acontecesse com ele. E por causa disso, ocorreram muitos conflitos internos, e um particularmente comigo, com uma fita original do Black Kamen Rider que eu tinha e que ele não quis me devolver, e aí saiu um atrito entre eu e ele, e eu decidi abandonar o grupo. Que eu tinha o Hero Magazine por hobby mesmo, por prazer, por diversão. E eu tenho isso comigo até hoje, que tudo aquilo que eu faço e que para de me dar prazer e começa a me dar aborrecimento, eu paro de fazer. Lógico. Então eu peguei e saí do grupo, e o pessoal ficou meio atordoado, sem saber o que fazer, mas tentaram tocar o grupo sem mim. Ainda conseguiram fazer mais um evento, eu fui convidado somente pra ir assistir, foi muito legal, também foi no Miss, novamente. Mas depois disso o grupo se dissolveu, e aí 4 integrantes entraram pra Abrademi, onde permaneceram lá durante um tempo também. E aí depois houve a dissolução da própria Abrademi. Eles saíram, e aí não houve mais trabalhos em grupo de nenhum deles, né? Recentemente, eu tinha, como eu falei pra vocês, tinha parado de acompanhar a Tokusatsu fora do Brasil em Car Ranger, e eu voltei a acompanhar em Bokanger, né? Voltei a acompanhar muito bem, por sinal que foi uma série que eu adorei. Fui acompanhando desde então, não lembro de que ano exatamente que é Bokanger. 2005. 2005. Pois é, em 2005 eu voltei a acompanhar, e aí esse ano eu assisti Decade, que foi uma série que eu achei fantástica. Algumas pessoas não gostaram, mas eu particularmente adorei. Eu não tinha visto ainda nenhuma outra série inteira de Kamen Rider da era Heisei, mas mesmo assim deu pra acompanhar a Decade tranquilamente, e com a vinda de Ryukendo, a volta do Tokusatsu pra TV, eu fiquei bem empolgado. E aí fui pra internet pra ver o que falava a respeito, como é que tava esse mercado hoje em dia, como é que era o comportamento dos fãs, porque até então na minha época não tinha internet. Você conhecia as pessoas pessoalmente, nos eventos, nos lugares onde você tinha concentração desse pessoal, né? E aí eu vi que muita coisa mudou na época da internet, principalmente o acesso ao material é muito mais fácil. Na minha época você tinha que aprender a ler japonês, tinha que ter dinheiro pra alocar fita, tinha que devolver fita VHS depois, 2 vídeos pra copiar, enfim, era terrível. E hoje em dia você senta, liga o computador, vai lá no link, clica e baixa e vem legendado em português. Já tem tudo, né?
coisa que na minha época nem legenda tinha, não existiam nem fansubs. Então eu vi que muita coisa mudou, e algumas coisas, como aquelas intrigas entre grupos, aqueles diz que me diz, aquelas fofocas, continuam iguais ou até piores, porque naquela época você sabia quem falava o quê. Você não tinha o anonimato de um nick, você não tinha nada disso. Hoje em dia não, as pessoas falam o que elas querem e usam o anonimato pra aproveitar isso. Os fãs, em vez de se unirem em prol do Tokusatsu, eles se dividem, né? Realmente. Eu acho que é isso uma das piores coisas que acontece hoje em dia, porque eu vejo isso muito. O Tokusatsu é uma coisa tão restrita e tão pequena que pouca gente conhece, e ainda continua rixa, em vez de todo mundo juntar pra isso mesmo, em prol do Tokusatsu, e vamos promover o Toku mesmo, porque é difícil. Unido já é difícil, né? Imagina ficar com aí rixa. Exatamente. Com discussõezinhas, briguinhas, aí isso até de vez em quando desmotiva. Sim, na época do Hero Magazine não era diferente. Nós chegamos a ouvir de algumas pessoas, que eu não vou citar nomes, que são profissionais, até hoje são profissionais da área, diziam que nós éramos amadores e que nós atrapalhávamos o trabalho de grupos profissionais, né? E aí o Márcio, até ele ficava furioso com isso, eu falava: Márcio, deixa eu falar. Eu acho que a gente tem que mostrar as coisas pros outros, não batendo boca, não fazendo barraco, a gente tem que mostrar através de trabalho. Então eu falei pro Márcio, se naquela época nós demos entrevistas, eu dei uma entrevista pra Rede Manchete sobre Cavaleiros do Zodíaco, porque a gente exibiu o especial dos Cavaleiros do Zodíaco antes do cinema, aqui no Brasil. Isso foi em Guarulhos, numa biblioteca. Foi muito legal esse trabalho que a gente fez também, porque além de a gente não cobrar nada, como sempre, a gente ainda fez uma campanha pra eles arrecadarem livros. Eles bateram recordes de doação de livros, até o secretário da Cultura foi pessoalmente agradecer o Hero Magazine, saiu lá na imprensa de Guarulhos isso. A gente deu entrevista pro Estadão, pra Folha de São Paulo, pra TV Record, escrevemos pra uma revista, fizemos a pré-estreia de Yu Yu Hakusho em português, eu vesti a roupa original do Black, enfim, foram tantas coisas que, se você for ver hoje em dia, são difíceis de você conseguir, e nós conseguimos sem recurso nenhum naquela época, sendo, entre aspas, amadores. Então imagina se nós fôssemos profissionais, né? E aí, então, essa é a forma que eu acho que as coisas têm que ser. As pessoas, elas têm que pensar o seguinte: quanto mais grupos de Tokusatsu tiver, não vão ser mais rivais, gente. Vão ser mais pessoas divulgando o Tokusatsu, criando novos fãs, criando uma nova cultura, e assim, criando mais chances de repente, você formar um mercado interno forte, pra você conseguir dar audiência, dar um retorno financeiro para as empresas que estão lançando produtos de Tokusatsu, para que elas possam investir em novas séries, ou em séries clássicas, como nós tivemos recentemente aí o relançamento em DVD de Jaspion, de Jiraiya. Eu acho que, por mais que as empresas ainda cometam os deslizes de lançar um brinde errado aqui, mal feito, alguma coisa assim, a gente tem que criticar sim, mas a gente também tem que apoiar e tem que comprar quando realmente for um produto final legal, porque as empresas, elas só querem saber de lucro, essa é a realidade. A Chikara Filmes não era diferente, nós vivemos num país capitalista e sem lucro não se tem nada. Não se tem produto, não se tem serviço. As pessoas têm que comprar mesmo, senão não vai ter Tokusatsu pra gente consumir. Marcos, fazer uma pergunta pra você, que ela é meio assim, como diz, indiscreta, e você não é obrigado a responder. Teve um Sempocast que a gente comentou, foi com o Ladislau Bartolomeu, Sempocast de número 13, foi sobre os colecionáveis, e a gente comentou um pouquinho desses DVDs. E eu falei que eu não era a favor de comprar quando o produto não é bom. Porque se você comprar quando o produto não é bom, vai induzir a empresa a falar assim: eu posso fazer qualquer merda que o público vai comprar do mesmo jeito. Sim. E qual que é a sua posição e o que você pensa sobre isso? Então, eu não tive acesso a nenhuma dessas latas, nenhum desses DVDs, eu não assisti nenhum deles. Tudo que eu acompanhei foi através da mídia na internet e fóruns em que as pessoas estavam criticando, e foi como eu disse anteriormente. Concordo com você, eu acho que as pessoas têm que criticar sim quando o produto ele é feito nas coxas ou com defeito, porque afinal de contas, justamente o fã, principalmente o fã de Tokusatsu, ele tem tão pouco material que sai oficial aqui no nosso país, que quando sai alguma coisa, a gente espera que saia algo de qualidade. Tremendo, né? Então, se não saiu algo de qualidade, se é uma coisa que a pessoa acha que se ela for comprar, não vai trazer nenhum benefício pra ela, que ela prefere ter, sei lá, os VHS dela de 1900 e andar pra trás, ou prefere baixar na internet com qualidade melhor daquela época mesmo que passou na manchete, aí é a opinião de cada um, porque cada um sabe onde tá colocando seu dinheiro. Eu só acho que quando existe um projeto de lançamento de Tokusatsu oficial aqui, que a gente deve procurar apoiar esse projeto. Agora, se ele realmente foi mal feito, no caso do Jasper foi só o brinde, né, que não saiu bacana.
Eu vi, inclusive, foto do Bridge realmente sem comentários, aquele boneco, mas parece que a imagem saiu legal, todo o restante saiu bacana. Então, nesse caso, eu acho que as pessoas deveriam comprar sim. Jiraiya, parece que pelo que eu li, o áudio nem em japonês parece que saiu, tá? Saiu dublado no primeiro box, não foi isso? Dublado em inglês? Isso. Eu não compraria. Eu não comprei. E nem vou comprar e não incentivo ninguém a comprar, porque é de péssima qualidade. Se o produto final não é um produto que te agrada, você não tem que comprar mesmo, entendeu? Mas o que as pessoas têm que fazer? Tem que pegar, escrever, porque não adianta criticar, você tem que propor soluções. Então você tem que pegar, escrever, mandar. Hoje em dia é mais fácil do que na minha época, inclusive você pega um e-mail da empresa, manda um e-mail, pesquisa o telefone na internet, liga pra eles e dá esse feedback, porque muitas vezes os empresários, eles não têm a menor noção do que eles estão fazendo. Essa é a grande verdade. E eles terceirizam a coisa ou pra funcionários deles, ou pra pessoas que dizem que tem conhecimento na área, outras têm realmente, outras não têm, e aí acabam saindo essas maravilhas aí que a gente vê no mercado. Então, você dando esse feedback pra empresa, a empresa ela tem a chance de poder relançar isso num determinado momento, ou pelo menos não cometer esse mesmo erro depois. Agora, simplesmente ficar falando mal e não tomar nenhuma atitude, ficar de braços cruzados, não vai adiantar nada. Só vai prejudicar em vez de auxiliar. Marcos, então fala pra gente aí os novos projetos. Você tava falando do Hero Magazine, como que ele acabou. Hoje em dia, como que tá o Hero Magazine? Pois é, como eu tava contando pra vocês, a volta de Ryukendo, depois de ter assistido Kamen Rider Decade, eu fui pra internet pesquisar como tava esse meio aí, e eu vi que não tinha nenhum programa de vídeo que fosse nos moldes do antigo Top TV, que pra quem recorda era um programa que passava na TV Record, era um programa de vídeo que era uma revista herói na televisão, vamos dizer assim. Eles falavam de tokusatsu, falavam de anime e de séries americanas, filmes, enfim. E eu percebi que não tinha nada disso. Hoje em dia, com as inúmeras mídias que nós temos e a disponibilidade de fazer uma coisa desse tipo, não tinha nada. Tem um programa na AltV que é o que tem mais aproximado do que eu poderia dizer que é um programa de vídeo de tokusatsu, né? Mas ele não é nos moldes do Top TV. Então me veio a ideia de fazer justamente um programa assim, parecido com o Top TV, e de imediato eu peguei o telefone, liguei pro Júnior, que é o Oswaldo, né, que foi onde tudo começou, e liguei pro Márcio depois, perguntando se eles topariam de uma volta do Hero Magazine pra fazer esse projeto que chama TV Hero, e eles toparam de imediato. E eu digo que é nos moldes do Top TV porque ele não vai ser igual ao Top TV. Primeiro que ele vai só focar em tokusatsu mesmo, e se quando for falar de anime, vai ser de anime voltado ao tokusatsu, alguma versão de tokusatsu em anime. Nós vamos ter vários quadros, o Top TV não tinha vários quadros, ele só falava, era uma revista eletrônica que falava sobre novidades e ponto final. Nós não, além de ter mais quadros, a gente vai ter uma interatividade muito grande. Então, pra vocês terem ideia, a gente vai ter espaço para bandas de tokufãs mandarem os clipes das bandas, a gente vai ter um espaço pro pessoal que é cosplayer, filmarem os seus cosplayers nos eventos, ou em casa mesmo mandar pra gente. Então a gente tá com um monte de ideias bacanas que a gente vai colocar em prática. Pra isso já foi criado um vídeo teaser, que foi colocado na internet há pouco tempo. Eu ia fazer somente um teaser mesmo, vem aí, TV Hero, mas aí conforme o tempo foi passando, eu preferi fazer um videoclipe mesmo, contando a história do Tokusatsu no Brasil. Eu cometi um deslize enorme, que eu só fui perceber essa semana, porque colocaram um comentário lá no Decade.com, que é um site que eu tô escrevendo agora, que eu entrei pra equipe, que é o site do Iro, que acho que ele já teve aí com vocês. Já, o Iro, muito gente boa. Quero até agradecer aí, porque sem a ajuda dele, esse novo template do Senpu não estaria no ar. Eu fiquei noites e noites quebrando cabeça pra colocar ele no ar, e o Iro com apenas uma noite comigo, ficou meio gay isso, né? E o Iro com apenas uma noite comigo, mas... Vamos repetir isso na edição. O Iro me ajudou, tem a mais... Ele é muito gente boa mesmo, e ele manja bastante disso, tanto que o visual, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu voltei pra internet foi o site era um blog na época, era do Decade. Pelo conteúdo, que era um conteúdo muito bacana, com muitas novidades, eles estavam bem antenados, com a forma de escrever deles, que eu achei excelente, porque eu já li algumas coisas em outros sites que o pessoal escreve como se estivesse escrevendo por notícias populares, assim, falando mal, inclusive, de várias séries. Eu fiquei indignado quando eu li, mas eu falei, não vou comentar nada, deixa eu ficar na minha. Mas a forma com que eu li as matérias no blog do Decade me fez ficar fã desse site, era um site que eu entrava sempre. E depois, quando eles mudaram pra versão 2, que é o Decade.com atualmente, pra falar sobre W, o template ficou muito bacana, e aí eu entrei em contato com eles e eles abriram um espaço pra gente, eu quero agradecer isso também, pra gente participar, postando matérias lá, e agora tem uma seção lá, que é a seção TV Hero, pra quem quiser acessar também, onde eu conto não só as novidades do Hero Magazine, mas tudo sobre tokusatsu que tiver
estiver saindo de novo aí, a galera vai poder acompanhar por lá também. E aí, com essa história do Decado, o rapaz colocou lá, olha, eu gostei muito do vídeo de vocês, mas vocês acabaram esquecendo de colocar Maskman. E realmente, mas não foi por esquecimento. Quando eu tava editando, eu peguei as cenas do movie, do Maskman, pra colocar, né, nesse vídeo teaser. Só que eu não sei por que cargas d'água, eu cliquei em alguma coisa que deve ter apagado, e na hora que eu renderizei o vídeo, eu não vi que eu deletei essa parte do Maskman. E aí o vídeo foi pro ar e ninguém que assistiu até então tinha percebido que faltava o Maskman, né? Só esse rapaz, que eu agradeço ele, por sinal, que entrou lá e colocou. Então, pra me retratar, eu já postei até no fórum, pra me retratar eu vou fazer uma versão desse vídeo pra download, porque até então não tem, só tem pra assistir no Orkut, e vou incluir o Maskman bonitinho lá, os fãs de Maskman, que eu sou um deles por sinal, pode ficar tranquilo que vai estar lá. Então, a ideia voltou do Hero Magazine, foi essa, nós voltamos agora, tem um mês, né, com esse projeto, e a gente tá vendo que a repercussão tá sendo bem bacana. Vários veículos já divulgaram reportagens a respeito, né? E a gente tá apenas começando. A abertura já tá sendo feita. O Felipe, que é quem me ajuda, que ele manja bastante de After Effects, de Adobe Premiere, e eu nunca mexi com vídeo, eu tô aprendendo agora dos primeiros passos. Aquele vídeo fui eu que fiz sozinho, já foi um avanço enorme, eu levei 4 dias pra fazer, mas ficou bem bacana, ficou como eu queria. E o Felipe, ele tá dando uma força, a gente tá fazendo junto a abertura que tá ficando muito legal, e ela deve ficar pronta aí, acredito que daqui a uma semana no máximo, já esteja online aí pra vocês todos verem a abertura. E aí depois que a abertura estiver pronta, aí sim, a gente já vai com o programa, que vai ser um especial, já vou adiantar de primeira mão aqui, vai ser um especial sobre Kamen Riders, da era Showa à era Heisei, tudo sobre Kamen Riders. Então vai ser um especial bem bacana. Vocês vão gravar ele na casa de alguém, um estúdio? Como que vai ser a gravação? Assim como o Top TV no começo não tinha ninguém no estúdio, só tinha locução, nós também vamos fazer da mesma forma. A gente não vai promover a imagem de nenhum apresentador, nada. Eu vou fazer a locução apenas, e as cenas que vão ser mostradas vão ser as cenas mesmo do material que a gente estiver exibindo, tanto o material impresso, quando for revista, quando for internet, quando for filme mesmo, ou série, a gente vai usar esse material e fazer apenas a locução. A gente não quer utilizar estúdio nem efeitos de chroma key, que dá pra fazer em casa, inclusive, que eu até pesquisei a respeito, mas a gente não quer usar desses artifícios, não. A gente prefere fazer uma coisa mais dinâmica mesmo, sem enfeitar demais. Vai ser um podcast com imagem, então? Pode-se dizer que sim. É que a gente tem uma ideia de fazer mais pra frente o Hero Reporter, que vai ser cobertura de evento, aí a gente vai mesmo com câmera, a gente vai com microfone pra entrevistar a galera, mas quando tiver isso, serão cenas externas, né? O que a gente não vai fazer é cena interna dentro de estúdio. Isso a gente não pretende fazer. Mas cenas externas, quando tiver, a gente vai utilizar sim. Os próximos eventos aí podem nos aguardar, que a gente vai participar e vai cobrir. Possivelmente o primeiro deles vai ser o Hero Mix. Se eu não me engano, desculpa se eu estiver falando o nome errado, o Hero Comics, eu não lembro agora exatamente o nome. A gente foi convidado para participar no ano que vem, em fevereiro, e a gente vai ter um stand lá, inclusive. E a gente tá pensando em fazer a cobertura de estreia do Hero Reporter nesse evento. Vamos ver, se tudo andar como a gente quer, a gente vai fazer direitinho aí a cobertura. É Hero Mix mesmo, Hero Mix 2010. Hero Mix. Bom, a gente tá chegando no final aqui desse bate-papo. Palavras finais antes da sua morte? Não, brincadeira. Palavras finais antes da gente terminar o podcast, Marcos. Tem duas coisas, uma coisa que eu lembrei agora, eu não comentei uma parte que vai fazer um link rapidinho com uma outra, só pra galera saber. Eu tinha prometido aí pra uma pessoa de colocar um vídeo na internet mostrando todos os bonecos que eu tinha na época, que eu achei que eu tivesse ainda, todo o meu material e o que aconteceu. Como eu fiquei mais de 10 anos, o Hero Magazine ficou com mais de 10 anos sem atividades, nós paramos em 97, fez 10 anos em 2007, então esse material todo eu tinha ele guardado aqui, eu era e não sabia o maior colecionador de material nacional de tokusatsu que tinha no Brasil. Eu tinha absolutamente tudo que vocês pudessem imaginar, que saiu em banca de jornal, de álbum de figurinhas, a revistas de colorir, tudo muito bem conservado, além de terebis importadas da época, bonecos originais importados do Japão. Eu recebi até da própria Terebi Magazine, assim como a fita de vídeo do Ultraman Power Edge. Numa época que eu estudei japonês para aprender a escrever kanji, minha professora escreveu uma carta e eles mandaram para mim. E esse material todo, a minha querida mãezinha jogou no lixo. Pasmem, todos vocês.
ao passar desses anos todos, ela foi fazendo faxina aqui, foi jogando lixo sem eu saber. Nem ela lembra, pra vocês terem ideia. E depois, quando eu fui procurar o material agora com a volta do TV Hero pra eu consultar algumas coisas, eu não encontrei nada. Pra não dizer nada, eu encontrei 10% do que eu tinha aqui. Eu não preciso nem dizer o estado que eu fiquei, assim, quase que tive que tomar calmante pra vocês terem uma noção, pra conseguir dormir. E eu não pude fazer esse vídeo. Por causa disso, teve uma pessoa que eu também não vou citar nomes, que ficou meio com o pé atrás, se eu era quem eu dizia ser realmente, se eu não era de um outro grupo, que é um grupo que tem briga com eles lá, enfim. Eu acabei ficando mal visto, mas foi por causa disso que não foi postado. Porém, pra que eu mostrasse um pouco de veracidade daquilo que eu tava falando, eu fiz uma matéria no site do Decado, que o título é Vem Aí TV Hero. Lá o pessoal pode acompanhar, vai ver que tem documentos da Ticara Filmes da época, oficiais, assinados pelo Toshi e tudo mais, autorizando a gente a fazer exibições de vídeo. Tem lá um pôster do Shadow Moon e do RX, que quem se lembra, quem é daquela época e se lembra do comercial do Kamen Rider RX, do Tele 900, lembra que tinha um molequinho que ficava na cama falando sobre o Tele 900 e tinha uns bonecos dos Kamen Riders na cama dele e atrás tinha um pôster. Tanto os bonecos que estavam na cama dele quanto os pôsteres, eles foram emprestados por mim. A prova do pôster tá aí, os bonecos eu não tenho mais, infelizmente, minha mãe jogou fora. Tem umas fotos também lá da época das mostras que a gente fazia, onde a gente tá com alguns pôsteres do RX na mão oficial, do Ultraman, que tava sendo lançado o primeiro Ultraman na época. Então, tá aí um pouco da nossa história, tá lá pro pessoal conferir. E eu queria também divulgar os canais do Hero Magazine e do TV Hero pro pessoal na internet, quem quiser acompanhar, saber de novidades, quando é que o programa vai ao ar, o programa piloto, quando que a abertura vai estar no ar, pode acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é o www.youtube.com/user/Hero Magazine. Tem o Twitter do Hero Magazine, que é o www.twitter.com/Hero Magazine, e a nossa comunidade do TV Hero no Orkut. Basta você entrar lá no Orkut, digitar TV Hero, já vai aparecer a comunidade. Estão todos convidados. Além do site do Decado.com, claro. A seção TV Hero, lá o site do Hero, eu recomendo o site inteiro, principalmente para quem gosta de Kamen Riders. É um site bem informativo, tem bastante conteúdo. De resto, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Dizer que a primeira vez que eu ouvi o Samplecast, eu gostei muito. E o de Super Sentai eu me diverti muito, até tava comentando com o Fire, principalmente com o Mozart. Os comentários dele eu acho hilário. Dou muita risada, me divirto muito. Mas eu tenho um grande problema. Eu sou muito parcial no que eu falo. Então, se eu não gosto da série, eu percebi. Eu já até falo mal, ou então prefiro nem falar. Você é passional, né? Tava até conversando com o Maru pelo MSN, ele falou, olha, eu espero que na terceira edição do especial do Super Sentai você não fale mal de Goondia. Uma série que ele gosta bastante. Então eu vou me segurar ao máximo pra poder ser imparcial nas séries que eu não gosto. A gente sempre tem as nossas preferências, né? A gente nunca pode falar mal de uma coisa, porque gosto cada um tem o seu, não se discute, né? Então, o que é ruim pra uma pessoa, pra outra, pode não ser. E eu queria somente pra fechar também dizer que o Hero Magazine atualmente, ele é composto por mim, pelo Márcio Nascimento, pelo Oswaldo Júnior, pelo Eric e pelo Felipe. São 5 integrantes apenas. Então, de 10, nós estamos somente com 5 e pretendemos ficar com 5 dessa vez para que a gente não tenha maiores problemas que a gente teve da outra vez com o pessoal que foi entrando depois, né? A melhor coisa não é a quantidade, sim a qualidade. Já falei, você tem toda razão, já falei isso pro pessoal. Mas é isso aí, galera. O pessoal que ouviu também teve a paciência de ouvir até o fim do programa. Um abração pra todos e eu conto com vocês no programa TV Hero, não só com audiência, mas com participação por e-mail. Vocês mandem bastante material aí pra gente divulgar e fazer parceria com vocês aí também em eventos e no próprio programa. Tá ótimo. Obrigado, Marcos, por esse bate-papo aí, foi bom. Lembramos muitas coisas. É isso aí. Tem o apoio aí da gente e um abraço. Abraço, valeu. Então, Marcos, muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês. É uma honra pra gente ter conversado com você aí. Eu sei que é um profundo conhecedor do Tokusatsu da era Manchete, vamos dizer assim. E as portas do Senpu estão abertas para qualquer divulgação. E se você quiser participar do Globo Sempocast. Bacana. E faltou o Mamutão hoje, né? O Mamutão tá. Com a gripe suína ainda? Ele tá meio porquinho ainda. Tá certo. Manda um abração pra ele. Pode deixar. Um abraço aí, Marcos. Valeu. Falou.